8h10 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado para podcast e logo mais você poderá também ver, assistir a reprise deste programa na Plena TV, que é também emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. O oferecimento é de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Laboratórios Plínio Bacelar, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. E o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Programa de hoje, nós estamos conversando com o Coronel Charbel Guijarro, comandante de área do Norte e do Noroeste Fluminense, do Corpo de Bombeiros, e fala sobre essas chuvas. Aliás, comandante, o senhor passou uma informação muito importante agora aí, nesse bate-papo que a gente tem aqui durante os intervalos, é quase que outro programa, né? Mas eu gostaria muito de ouvi-la do senhor ao vivo também aqui e compartilhar com os ouvintes sobre essa questão do monitoramento durante o monitoramento do rio. Durante o intervalo o senhor se ausentou, falou, não, estou aqui atento aos números de desabrigados e desalojados e que tem que ser atualizado ainda por conta dessa madrugada. Mas o que o senhor pode passar para a gente com relação à previsão, e aí voltamos àquela, né, a previsão. A meteorologia não é uma ciência exata, o próprio nome já está dizendo que é previsão. E aí o que o senhor pode afirmar para a gente nisso que está aí, nesse contexto todo, sobre as cheias do Paraíba, por exemplo, quando é que ela deve alcançar o máximo nesse momento agora? Nós ainda estamos num viés de cheia, ou seja, os níveis ainda irão subir, tanto do Rio Paraíba quanto do Rio Muriaé, são os dois principais rios, né, que da nossa área de atuação operacional, e ele deve atingir o pico de segunda para terça-feira. Eu vou fazer essa previsão de maneira ampla, né, fazendo menção de segunda para terça, porque eu não tenho como precisar em qual momento atingiremos o pico, mas vai ser de hoje para amanhã. Passaremos por um período de estabilização e, se Deus quiser, no mais tardar, na quarta ou quinta-feira, provavelmente os rios começam a baixar. Tudo isso levando em consideração as condições climáticas que têm que se manter-se favoráveis a esse cenário atual. E no número de desabrigados e desalojados, fechamos os relatórios de ontem com as nossas equipes das REDECs Norte e Noroeste em mais de 500 desabrigados e desalojados, e esse número tende a aumentar, uma vez que ainda não atingimos esse pico que eu acabei de mencionar. Infelizmente. Infelizmente. Eu ia complementar também dessa forma, lamentavelmente. Bom, verão está aí, calor, né? Apesar da chuva, agora diminuíram as temperaturas, tanto a máxima quanto a mínima, né? Cai um pouco também, mas, né, a gente chegou a sentir logo na primeira semana aí o calorão do verão, bem, bem forte. E aí, evidentemente, que a busca por cachoeiras, por lagoas, por praias, né? E aliás, a nossa região é riquíssima nisso tudo. Eu queria pedir ao senhor quais são as dicas aí, e a coisa vai mudando a cada ano, né, Coronel? Porque eu vi recentemente o número de pessoas que perdem as suas vidas por conta de uma selfie para ficar perfeita. Uma selfie para ficar perfeita lá no alto da cachoeira. Não basta você estar ali na segurança da areia ou da base da cachoeira, não. As pessoas querem ir lá no alto da cachoeira tirar para mostrar que ela esteve lá, e aquela coisa toda acaba virando uma tragédia. Isso é muito comum aqui em Campos. A gente quase que, se você for levantar aí, não é um número
exagerado, mas você tem, para mim, uma pessoa morrendo já é um exagero. Mas você tem números importantes e significativos de pessoas que perdem as suas vidas aí nessas cachoeiras por conta essa autoconfiança, dessa imprudência. Aquilo que o senhor falou são várias, né, vários motivos juntos. Quais são as dicas que o senhor passa para os mais, assim, audaciosos? Não gosto de chamar de corajoso não, porque fica encorajando essa coisa, mas para esse pessoal mais assanhado aí. Bom, a nossa região, ela é muito pródiga, né? Nós podemos falar aqui dos cuidados que as pessoas deverão ter frequentando nossas praias, frequentando nossos rios, frequentando nossas cachoeiras, né? Especificamente no que você falou das selfies em locais o mais próximo possível da beleza natural que a nossa região nos oferece, né? Muito cuidado com pedras que possam estar úmidas e, por conseguinte, escorregadias. Às vezes, uma câmera grande angular é bem melhor do que se aproximar dessa cachoeira, dessa queda d'água, dessa corredeira e se expor ao risco. Óbvio que a principal dica é não se exponha ao risco. A gente falou que temos no Corpo de Bombeiros como meta a questão de mitigar, que é diminuir a exposição ao risco. Então, de maneira geral, esse é o conselho. E enquanto a frequentar as nossas praias, tomem banho próximos a algum posto de guarda-vida. O profissional, ele conhece as características daquele mar, as valas, os baixios, as correntes, e sempre serão locais sinalizados. O Corpo de Bombeiros também entende que muitas pessoas frequentam no verão os rios que cortam a nossa região, não nesse momento de cheia, lógico, mas quando eles estão na sua calha normal. Infelizmente, nós sinalizamos esses locais e por muitas vezes as nossas placas de sinalização são roubadas ou quebradas. Então, a gente pede a conscientização da população. Eu te agradeço esse espaço para que eu possa fazer esse pedido. Nós fizemos no último verão uma campanha em que sinalizamos todo o leito urbano do Rio Paraíba e, pasmem, as placas de sinalização duraram um dia. No dia seguinte, todas elas já haviam sido depredadas, né? E mais um outro conselho, principalmente nas ruas, né, que são os logradouros urbanos, é muito comum, após as chuvas, bolsões d'água que, por vezes, tiram a nossa visão de obstáculos, de bueiros, sem os devidos tampões. Então, muito cuidado ao trafegar enquanto pedestre ou mesmo ciclista e motociclista em ruas que apresentem bolsões d'água. Evitem esses bolsões d'água, porque um acidente automobilístico é muito grande. Enfim, e aproveitando, já que eu fiz essas dicas todas aqui de maneira bem plural, como é a nossa região, eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes que temos nesse momento 600 bombeiros militares, homens e mulheres abnegados de prontidão para salvaguardar toda a população do norte e noroeste fluminense. Perfeito. É o suficiente, coronel? Esse contingente? Se a gente for fazer um estudo dos nossos trens de socorro, são mais de 70 viaturas, mais de 30 embarcações, motos aquáticas, automotocicletas, quadriciclos. A gente tem um déficit de efetivo, sim, mas que o governo do estado está trabalhando para que isso, num futuro bem próximo, seja sanado. E aí a gente vai entrar em questões dos concursos públicos que foram abertos, as vagas para bombeiros temporários para suprir essa demanda, né? Eu não estou fugindo da resposta, eu estou dizendo que é um número aí insuficiente, mas que o governo do estado está trabalhando para solucionar esses óbitos.
Não, isso, a demanda é sempre maior, a população cresce, né? Aqui na internet tem uma pergunta da Nice Barcelos. Ela diz aqui: Coronel, qual a sua opinião, considerando o volume e a velocidade dessa enxurrada na destruição que acontece na praia de Atafona, São João da Barra, visto que a foz do Rio Paraíba do Sul lá se localiza? Cada dia que passa, a destruição aumenta e com essa fatalidade, sem que hajam providências para minimizar prejuízos e sofrimentos. Só providenciam sacos de areia e só. Ela pergunta qual a opinião do senhor. Ali é outro fenômeno também. Bom, eu há alguns anos atrás tive a oportunidade de ler matérias e estudos científicos sobre o fenômeno em si. O fenômeno, né, em que o mar avança sobre a região costeira não é uma peculiaridade apenas de Atafona. Ao longo do litoral brasileiro, vários outros locais, né, têm esse tipo de fenômeno. Recentemente mesmo, o Poder Público Municipal aqui em Campos, numa estrada próxima ao Farol de São Tomé, aconteceu do mar destruir a estrada que ligava. Eu vou ficar devendo o nome específico da localização, mas é próximo aqui ao Farol. É Barra do Furado ali, né? Isso. Enfim. Mas como a pergunta é de Atafona especificamente, né? Bom, primeiro dizer que o fenômeno da enchente que estamos atravessando, teoricamente, ele não vai causar mais o avanço do mar. Na verdade, pelo estudo que eu li há anos atrás, o que houve foi uma diminuição da vazão do Rio Paraíba por conta de irrigação, assoreamento, destruição de mata ciliar e outros fatores secundários. Essa vazão diminui e as marés adentram a foz ou delta do Paraíba, que ali separa os municípios de São Francisco do Itapapoana de São João da Barra, especificamente Gargaú e Atafona. Esse saco de areia não vai resolver o problema, né? Não é por aí. Com certeza, isso é um paliativo, de repente, para uma construção específica, para uma residência, num momento de maré, mas é um paliativo que não tem eficácia nem a curto prazo. Bom, infelizmente. Infelizmente. Coronel, voltando aqui ao grupo de WhatsApp do programa, a pergunta agora é do advogado, presidente da Associação de Pais de Alunos de Escolas Particulares de Campos, o Hanania Monjan. Ele pergunta aqui: Coronel, qual a sua opinião sobre a aprovação e sanção da Lei 2884/20, que institui o SMTV, Serviço Militar Temporário Voluntário para preenchimento de vagas na corporação? Isso implicaria em um menor grau de especialização na força? Demandará mais adestramento para essa tropa especial? A pergunta do Hanania. Bom, como o doutor aí mencionou, né, eu vou dar uma opinião pessoal e de algo que ainda não efetivamente aconteceu, né? Prós e contras a gente vai ter que ver no decorrer dos anos de como isso vai ser dentro da caserna. Pessoalmente, eu acho que foi a solução. Passamos aí por momentos de recuperação fiscal, por problemas que envolviam as previdências em geral, principalmente do funcionalismo público, e essa necessidade que eu mencionei anteriormente de preenchermos os nossos quadros mediante as nossas unidades operacionais, que só no Norte e Noroeste Fluminense são 11, mais de 70 viaturas, os nossos regimes de escala de serviço, enfim. A gente não sabe muito ainda como serão prós e contras, mas eu acho que foi uma medida necessária, haja visto esse contexto
econômico e mesmo de déficit de efetivo pelo qual a corporação e o Estado passa, ou vem passando. Porém, como um fator em prol do que foi previsto, do que é previsto nessa lei do serviço temporário, pelo menos nas Forças Armadas, isso é uma experiência longeva e de sucesso, já que temos aí os serviços que têm a nomenclatura R2, sejam nos quadros de praças e mesmo os oficiais, e mesmo no quadro dos oficiais. Ou seja, isso não é inédito nas forças auxiliares, que envolvem polícias e bombeiros militares, mas nas Forças Armadas isso é uma prática longeva e de sucesso. Se deu certo, né? Bola para frente. Agora, tem outra pergunta aqui, e aí é muito abrangente. Essa pergunta eu deixei por último, até porque ela sai da pauta principal, que é a cheia, que é o emergencial, né? E aí, deixa eu só localizar, tá aqui, ó, achei. Vem do Dr. Leonardo Ferraz, ele é médico, presidente da Unimed em Campos, e ele diz aqui o seguinte: comandante Guijarro, temos o caso emblemático da Boate Kiss, onde uma série de erros e atitudes negligentes levaram à morte e a sequelas de muitas pessoas. O que podemos aprender com esse fato? É uma pergunta. Existe algum tipo de atitude fiscalizatória recorrente em nossa área que possa inibir e que aconteça casos como esse em nossa região, visto que existem casas de shows que funcionam na região de forma precária? O que o seu comando pode falar sobre isso? Bom, primeiro, a menos que seja um homônimo, se for o amigo querido, doutor e coronel Leonardo Ferraz, deixo aqui um grandíssimo abraço, saudoso, que eu já tive a oportunidade de ombrear com ele os socorros. Então, fica aqui um abraço carinhoso, fraterno e saudoso. Bom, e diferente da pergunta anterior, que eu emiti uma opinião pessoal, que não necessariamente é da corporação, essa pergunta ela me afeta porque ela faz parte do meu dia a dia. Em relação à Boate Kiss, era uma casa de show, um local de reunião de público, que funcionava de maneira irregular, segundo as leis de segurança contra incêndio e pânico, mesmo do estado do sul do Brasil, onde ela estava localizada, lá no município de Santa Maria. O código, então, eu estou dizendo que aquilo era totalmente irregular, não podia estar funcionando. Aí agora eu vou trazer para o estado do Rio de Janeiro e, obviamente, para a região norte-noroeste fluminense, que é a que eu sou responsável pelo Corpo de Bombeiros. Dizer que um local de reunião de público ou mesmo um evento de reunião de público tem que passar pelo crivo das seções de serviços técnicos, especificamente do 5º GBM em Campos e do 21º GBM em Itaperuna. Um oficial do Corpo de Bombeiros irá analisar o local desse evento de reunião de público, a ignifugação dos materiais que são constituídos, a construção que vai ser destinada a esse fim, as rotas de fuga, sinalização e iluminação de emergência, corrimãos, pisos antiderrapantes, saídas de emergência, enfim, se um evento de reunião de público ou mesmo em local de reunião de público não passar pela chancela do Corpo de Bombeiros, esse evento ele é um evento clandestino e está suscetível às sanções penais que os seus eventuais produtores ou responsáveis o façam. E digo, respondendo à pergunta do coronel Leonardo Ferraz, todo evento que estiver sobre essa chancela, sobre essa análise de risco, feita de maneira criteriosa e responsável pelo Corpo de Bombeiros, terá
mitigado grande parte dos riscos inerentes a essa aglomeração de pessoas. Passamos aí quase 2 anos sem a autorização de eventos, porque enquanto vigorava os decretos estaduais que impediam a aglomeração por conta da pandemia, né? Mas o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico ele foi atualizado desde novembro de 2018, 22 de novembro de 2018, se eu não estou equivocado com a data específica, ele foi atualizado, normas técnicas foram inseridas e tudo isso visando dar segurança aos frequentadores. De maneira bem geral, eu digo, se estiver de maneira legalizada e sancionada pelos membros do Corpo de Bombeiros, um risco de acontecer um novo acidente como aquele da Boate Kiss é ínfimo ou quase zero. Mas a gente sabe que, inevitavelmente, eventos clandestinos ocorrem, é uma área enorme, são 18 municípios, nem sempre o poder de fiscalização do Estado consegue chegar a todos esses eventos. E aí, mais uma vez, eu peço a colaboração da população ou mesmo das autoridades que, tendo conhecimento de algum evento que, porventura, seja clandestino, que ligue 193 ou mesmo 190 para que a autoridade policial se faça presente e impeça a ocorrência desse tipo de evento. E olha, tem um agravante aí no que o senhor falou, realmente é impossível fiscalizar tudo, né? Mas com essa pandemia, essa coisa toda, a gente percebeu bastante esse aumento da demanda reprimida, né? Agora já são quase 2 anos aí de pandemia e volta essa variante, vem uma nova variante, voltam as restrições, os carnavais de rua já com, né, os decretos aí devidamente publicados em várias cidades do Brasil, inclusive Campos, não vão acontecer mais. No Rio de Janeiro também não, o que seria, né, muito complicado, né? Agora, isso só vai aumentando essa demanda, só vai aumentando esse tipo de necessidade de fiscalização, né, Coronel? A pandemia, que evidentemente a gente estava em outra área, a área de alagamento, a gente não comentou sobre isso, mas a pandemia também complicou esse trabalho para vocês. Não, eu acho que a pandemia, nesses 2 anos, causou uma certa estagnação nesse aspecto. Como os eventos eram proibidos durante esse período, inevitavelmente as casas de shows, os locais de reunião de público estavam fechados e nós não fazíamos as rotineiras fiscalizações que são inerentes ao serviço. Eu acho uma pauta muito interessante e serve de esclarecimento para os ouvintes, aí todos em geral, e deixo aqui já me colocando à disposição para que num outro momento, porque a gente está falando só de eventos e locais de reunião de público, né? Mas a segurança contra incêndio e pânico, que é responsabilidade do Corpo de Bombeiros enquanto fiscalização e distribuição e emanação de doutrina, ela é muito ampla e deixo aí como pauta para um outro momento para que a gente possa esclarecer a população em geral. Não é só local de eventos, casa de shows, bares, restaurantes, cinemas, parques, circo, não, tem obras aí também e passam pelo crivo do Corpo de Bombeiros. E dá um programa só sobre isso, né, Coronel? Como eu mencionei da gama de situações envolvidas nisso, né? E tudo é uma responsabilidade dividida, né? O poder público municipal, ele só emite habite ou alvará mediante o laudo de exigências ou certificado de aprovação do corpo deles para essas edificações, enfim, se funcionando tudo de maneira equilibrada, com certeza os frequentadores estarão com os riscos a que são submetidos mitigados. Aqui, vamos aproveitar o tempo aí que temos ainda para a gente fechar esse bloco e também o senhor agilizar aí a sua agenda. Deixa eu só tomar água.
a Itaperuna assim que terminarmos. Só para a gente fechar então. O coronel citou o curso de bombeiros temporários que está em andamento com uma das soluções para resolver a questão da falta do efetivo. Pergunta a ele, por favor, se ele considera que o concurso foi um fracasso, visto que em várias regiões e também alguns cargos houve um número menor de inscritos do que as vagas existentes. E como o avanço das etapas do concurso, o número de aprovados está bem abaixo da quantidade de vagas. Ou seja, baixa procura pelo concurso e pouquíssimos chegarão ao final do curso de formação, ficando bem abaixo das vagas que necessitam. Tem esse complicador aí, coronel? Eu não comungo dessa opinião de fracasso. Primeiro, na questão da seleção, eu acho que quanto melhor é feita a seleção, melhores serão os profissionais que envergarão essa farda e prestarão um bom serviço à população do estado do Rio de Janeiro. Então, eu não vejo dessa forma. E isso não é uma verdade absoluta, porque nos quadros de combatentes, que são, em primeira análise, os que comporão os socorros que vão às ruas salvaguardar a população fluminense, os seus quantitativos foram atingidos. Se eu não me engano, porque eu também não me inteirei muito, porque eu não faço parte dessa questão de processo seletivo, isso é um outro setor da corporação, que inclusive é no Rio de Janeiro, nem é aqui no Norte-Noroeste Fluminense, algumas especialidades é que não tiveram o seu número de vagas preenchidas. Eu não vou nem aqui mencionar quais são essas especialidades para não incorrer em erro, porque eu não me recordo de cabeça de todas elas. Mas para prontidão, que é o que nós necessitamos aqui no Norte-Oeste Fluminense, para compor as nossas guarnições de busca e salvamento, de combate a incêndio, de motoristas, enfim, essas especialidades foram preenchidas sim. E em relação ao processo seletivo, que chega com um número menor no seu final, eu penso que isso é um indicativo de seriedade na avaliação, no processo de seleção, em que não foram negligenciados pré-requisitos para que a população tenha bons profissionais prestando o serviço de bombeiro militar, mesmo na condição de temporários. Coronel, se der, a gente naturalmente vai marcar assim que possível, assim que a sua agenda também folgar, passar aí esse sufoco. Quero muito agradecer aqui a sua participação, a sua presença neste programa, foi por demais importante, esclarecedora, pontuou aí, né, detalhes importantes para que a gente possa até mesmo trabalhar essa informação para a população e, sobretudo, desejar muito boa sorte aí para o senhor, né, e êxito nesse dia de hoje e nessa semana aí complicada que o senhor tem e que todos nós teremos pela frente aí. Muito obrigado, bom dia, sucesso, amigo. Muito obrigado, Cláudio, foi um prazer. Me despeço aqui desejando sorte, paz, luz e bênção a todos os ouvintes e estou aqui à disposição em nome do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Prazer imenso poder dividir esse pouco tempo aqui com o senhor nesta manhã. Muito bom, muito obrigado mesmo. Grande abraço aí para o senhor, vai à luta. Continua a luta, né? São 8h40. Para você que ouve o Folha no Ar, eu tenho só um brevíssimo intervalo para a gente voltar e fechar o programa no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.